você mudar de patamar financeiro quando se vem de uma realidade pobre. Eu sou nascida em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em Bariê, Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Estudei minha vida inteira em escola pública. Então, assim, não vim de uma família rica, mas isso não quer dizer que uma família rica não pode vir de mim. Obrigada! Né? Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga, Leoa! Eu tô olhando e falando, tá muito sério. Sabia que vinha uma palhaçada por aí. É bom, né? Pra gente já começar num ambiente assim mais descontraído. Precisa. Afinal, este episódio, né? Um episódio assim... Enfim, last minute. Mas tá tudo certo. Meu nome é Gabi Lira, eu sou mentora e palestrante. Eu sou Daiane Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje a gente tá com a convidada especial, internacional, Renata Mufalani. Maravilhosa, gente. Pra quem não sabe, Renata é uma amiga de longa data, vamos dizer já, né? Já temos mais de 2 anos aí nessa estrada. Pois é. Renata é uma amiga de longa data e assim, do nada, vamos pra Bruxelas. E a gente não ia deixar ela passar por Bruxelas sem passar por esse podcast. Com certeza, né? Bom, então, como as meninas já começaram essa apresentação, sou Renata Mufalani, sou imigrante brasileira vivendo em Portugal há pouco mais de 2, quase 3 anos, sou estudante de nutrição e sou uma consultora de bem-estar da Terra. Pois é. Falando nisso, nós temos um assunto assim bem gostoso, do qual a gente gosta de comentar. Porém, vamos começar pelo nosso disclaimer, né? Aqui, como toda a nossa alcateia já sabe, a gente não tolera fobias. Homofobia, xenofobia, gordofobia. Porém, existe uma fobia que nós não só apreciamos, como pregamos e vivemos. Sabe qual é? Não, essa eu vou ficar devendo. É a pobrezofobia. Eu tenho horror à pobreza. Maravilhosa. E sobretudo, eu não tô falando só de pobreza financeira, tá? Estamos falando também de pobreza de espírito. Então, abra a sua mente e vem bater esse papo gostoso aqui com a gente. Vamos para um momento aqui que a gente sempre faz no começo e que normalmente a gente presenteia a nossa convidada. Você já viu isso? Só que as nossas convidadas recebem presentes diferentes, só que você tem que ser um presente especial. A gente gosta de presentear com gostinhos de amor, sabe? Eu tô com um pouco de medo. Medo? Medo? Não sei o que vem aí. Gente, presente, obrigada. A etiquetinha é da Essential Power, mas o presente não é. E muitas vezes as nossas convidadas ganham o quê? Uma gotinha de amor, um óleo essencial. Mas como é que a gente vai te presentar em óleo essencial? Olha, vou dizer pra vocês que isso aqui mexe bastante com o meu coração, talvez tanto quanto o óleo essencial. Café, gente! Ai, obrigada! Pois é. Nós não poderíamos te deixar passar por aqui sem um Baroca Coffee, que inclusive é um dos nossos parceiros, e a gente sabe que você gosta de um cafezinho de qualidade, então... Cafezinho mexe com o meu coração, né? Obrigada, amei. Baroca Coffee vai passear lá em Portugal. Isto. Delícia. Então vamos lá, vamos começar. Renata, conta um pouquinho pra gente como é que foi sair do Brasil. Você tinha outro emprego no Brasil, né? Então conta assim, só uma palhinha de como é que era deixar tudo que você tinha lá no Brasil e entrar num universo completamente novo, que é o da nutrição e que foi o da doTERRA. Como é que foi esse começo, esse recomeço? Eu penso que, assim como muitas pessoas, metade do mundo pelo menos, a pandemia teve na minha vida um caráter pedagógico, né? Porque muito cedo, antes dos 30 anos, eu tinha atingido a visão de sucesso que a minha mãe projetou para mim. Eu tinha um emprego público, tinha um emprego privado, tinha uma casa num bom bairro, uma casa grande num bom bairro, um carro, fazia algumas viagenzinhas e vivia como todo bom pobre brasileiro, vivendo para pagar boletos e tentar emagrecer. E tava tudo ok pra mim até aquele momento. Eu passei, eu desperdicei uns 10 anos da minha vida patinando naquilo, perdendo tempo, né? E quando chegou a pandemia, a gente passava alguns turnos dentro do hospital, cuidando dos doentes de CTI, onde a gente tinha pouca interação com os nossos colegas. Era um momento de introspecção, acreditem.
porque a gente estava ali, a maior taxa de contaminação dos profissionais de saúde era na paramentação e desparamentação, então a gente fazia uns turnos de 5 horas cuidando dos doentes. Seguidão, sem fazer xixi, sem beber água e sem conversar muito, porque a gente queria dinamizar o trabalho para fazer o mais rápido possível. E a gente via pessoas um dia de manhã e depois não encontrava a pessoa de tarde. E a gente via pessoas de noite e não encontrava no dia seguinte ou no próximo plantão. E isso começou a trazer para minha cabeça o papel que eu tinha no mundo. Assim, cara, se eu morrer hoje, quem é que vai lembrar de mim? O que foi que eu fiz nessa terra para que as pessoas lembrem da Renata? O que eu deixei aqui, o que eu contribuí para o mundo ser um mundo um pouco melhor. Então isso começou a trazer para mim um incômodo, um desconforto que gerou a ação de sair de onde eu estava. Tá, e de início, qual é a tua profissão? Eu sou tecnóloga em radiologia, eu trabalhei 15 anos nessa profissão, eu não trabalhava, não era moça do raio-x, não trabalhava fazendo radiografias convencionais, eu trabalhava no centro cirúrgico e hemodinâmica. Eu me especializei o máximo que eu pude, fui muito feliz e realizada na minha primeira profissão. Consegui chegar a lugares que a maioria dos profissionais não chegam. E foi bacana, foi interessante financeiramente, conseguiu trazer a base, a base financeira que eu precisava para dar o segundo salto na minha vida. Mas quando você trabalha na parte da terapêutica, né, cuidando das pessoas que já estão doentes, você tem um impacto pequeno na vida dessas pessoas, né? E eu comecei a me sentir cada vez mais desejosa de estar do outro lado, na outra ponta da corda, ajudando as pessoas a prevenir as doenças, né? E daí nasceu o desejo da segunda profissão e toda a transformação que eu fiz na minha vida. Pois é. Tá, então vamos lá. Você, no Brasil, tecnóloga em radiologia, veio pandemia, muitas autorreflexões. Você é casada? Sou casada. Casada. Aí eu imagino que toda essa reflexão foi em conjunto com o maridão. Começou a partir de mim, né? Sim. Eu acho que nós mulheres temos mais essa sensibilidade, um despertar um pouco mais rápido. A gente consegue observar as coisas com uma clareza maior, penso, do que os homens. E você também estava no front, temos né? Temos exceções. Algumas. Mas eu estava em contato direto, então isso realmente foi um divisor de águas, foi algo que transformou a vida, porque traz para nós um senso de urgência diferenciado. Certo. Tá. E aí, beleza, você trouxe essa visão para o maridão. Qual foi o segundo passo? O segundo passo, na verdade, assim, não foi uma coisa direta, não foi, eu tô aqui desse lado, cuidando de pessoas que estão doentes, eu tenho pouco impacto na vida dessas pessoas, e eu quero mudar pro outro lado para poder cuidar das pessoas, prevenir que elas fiquem doentes. Não foi direto esse caminho, né? Meu marido é personal trainer. Também na área da saúde, de alguma forma, né? Exatamente. E como muitos profissionais dessa área, ele ficou sem trabalhar. As academias ficaram fechadas no Brasil quase 6 meses consecutivos. Então, o faturamento dele despencou nessa altura. Foi para 20% do que ele estava acostumado a faturar. E aí a gente sentiu a necessidade de reorganizar as nossas finanças, entender, ter algum tipo de educação financeira que até aquele momento a gente não tinha. E a gente começou ali a fazer o curso. Eu sinto os meus dentes todos amolecerem quando eu faço isso, entendeu? Quando eu falo que eu fiz o curso, meu primeiro curso de gestão financeira foi do Gustavo Cerbasi. Casais inteligentes enriquecem juntos. Foi lá que a gente começou a despertar para outras formas de ganhar vida, outras formas de se comportar com o seu dinheiro, né? Já fica aí uma dica de leitura, né? Exatamente. Se você ainda não leu, comece. O conhecimento está sempre ali, porque o Gustavo Cerbasi foi um dos precursores, uma das primeiras pessoas que teve na internet nesse movimento, né? E hoje em dia você fala Gustavo Cerbasi, as pessoas... a nova geração, né? Não, pelo amor de Deus, se não conhece, pausa o vídeo, dá um Google e vai pesquisar. É uma referência e ele faz um trabalho fantástico, contribuiu muito para ajudar a gente enquanto casal e como indivíduos também, né? A ter uma perspectiva diferente da vida.
nós entendemos que a gente estava formatado ali no modelo clássico da pirâmide financeira que existe em todos os mundos. Né? O que é a pirâmide financeira? É a segurança social, a pirâmide financeira legalizada. Cada vez mais as pessoas vivem mais e têm menos filhos, né? Então é uma conta rápida que se faz. Uma hora não fecha. Tem mais gente dependendo daquele dinheirinho ali, tem menos gente entrando para poder contribuir. Vai chegar uma hora que não vai sustentar, né? Em todos os países, em todos os lugares do mundo. E você mudar de patamar financeiro quando se vem de uma realidade pobre. Eu sou nascida em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em Bariê, Duque de Caxias. Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, estudei minha vida inteira em escola pública. Então, assim, não vim de uma família rica, mas isso não quer dizer que uma família rica não pode vir de mim. Obrigada! Né? Então, a gente entendeu ali, fazendo logo nos primeiros passos do curso, que existem economistas, né, que te ensinam a poupar até o dinheiro do cafezinho, ou não poupar o dinheiro do cafezinho e ficar ali fazendo alguns investimentos que vão te dar o famoso pezinho de meia para quando você chegar na sua velhice. Mas é uma vida difícil, que você tem que juntar dinheiro por 30, 40 anos passando por uma restrição absurda se você for contar só com o seu salário. Exatamente. A gente parte do pressuposto que vocês estavam vivendo na corrida dos ratos. Ainda tem que fazer sobrar dinheiro. Você já estava vivendo ali apertadinho, né? Falei, para pagar boletos e tentar emagrecer. E aí, como é que você faz para produzir uma renda extra que seja o suficiente para você investir ali por 20, 30 ou até 40 anos, dependendo da quantidade, do tamanho do aporte financeiro que você faz para poder investir todos os meses para construir o tão sonhado pezinho de meia. Mas assim, a gente já sabe a resposta, mas fala pra galera aqui, quantos empregos você tinha nesse momento? 3 empregos. Como é a realidade de muita gente que mora no Brasil. E aqui na Bélgica também, os brasileiros, né? Os belgas já não são muito assim de, vou ter 2 empregos. Não, se contentam com um, mas a gente, brasileiro, a gente tá meio que acostumado com essa loucura, com essa sobrecarga gigantesca pra dar conta do básico. Aí você vai arrumar tempo pra fazer renda extra. Exatamente. Como é que você vai fazer tempo, arrumar tempo a mais para poder fazer renda extra? Então, eu entendi algumas coisas ali. A primeira das coisas foi que se eu quisesse realmente dar um salto qualitativo na minha criação de renda, na formação da minha fortuna, né? Não só financeira, mas enfim, em vários âmbitos da minha vida, eu precisaria fazer algo diferente do que eu estava fazendo, porque eu não queria viver 40 anos naquele ritmo de vida que eu estava tendo, 40 anos numa restrição absurda, tendo que economizar até o dinheiro do cafezinho para poder ter um conforto quando eu chegasse na velhice. Eu quero ser feliz hoje. Claro. Eu quero viver e desfrutar agora, até porque a gente não sabe se a gente chegar lá. Né? E na pandemia você conseguiu ver isso muito claramente, né? Muito claramente. Eu falei assim, eu tenho urgência, eu quero agora, eu quero viver enquanto, né? Enquanto estou construindo, eu quero desfrutar. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo, né? E a gente entendeu que somente através do empreendedorismo, pessoas que vêm de uma realidade como a nossa, de uma realidade humilde, conseguem transformar, fazer dos limões uma limonada, né? Consegue ter um salto, aumentar, multiplicar aquilo que a gente tem de uma forma exponencial, dependendo do modelo de negócio que a pessoa escolher para poder desenvolver. Ok, então esse foi o segundo passo. Teve a conscientização, o estudo, terceiro passo. O terceiro passo foi ir pra luta, né? Botar em prática. O mundo é de fazedores. A gente precisa de ação para que a mágica aconteça. Então, naquele momento, eu enxerguei ali quais eram as minhas possibilidades. Nós chegamos nessa altura da vida, a começar a desenvolver a consultoria, porque eu também trabalho com meu marido, né? Sim. Meu marido personal trainer. Nós temos já uma nutricionista que trabalha conosco. Na verdade, assim, vocês precisam saber que Renata e Carlos somos Taine e eu. A mesma dinâmica, tudo doido igual. Complementares, ok? O que um faz complementa o trabalho do outro e assim vai indo. Né? Trabalhar em equipe é bacana, né? Pode ser desafiador! Tem vezes a gente chega sozinho, né? Vamos ser honestos. Às vezes a gente só chega em um lugar sozinho, que a gente não tá com pressa pra chegar lá. As catacumbas. Que é na morte, né? É na morte. A gente não tá com pressa pra chegar lá agora. Obrigada. Então,
a gente começou a estudar quais eram as nossas possibilidades, aí formatamos os primeiros desafios de emagrecimento na consultoria, com a nossa nutricionista, e nesse caminho eu já estava muito interessada na nutrição, estudando para mim, para aplicar para minha vida, para poder ter algo que fosse transformador. Eu penso que a maturidade trouxe para mim experimentar algumas coisas, algumas transformações, e entender o que vale a pena e o que não vale a pena. Então eu tive fases que, enquanto eu estava construindo o meu novo corpo e a minha nova saúde, eu emagreci demais, eu tive um percentual de gordura bem mais baixo, eu tive um desenvolvimento como atleta amadora grande, consegui alguns resultados, alguns títulos, mas o que de fato eu quero, o que realmente importa para mim nessa jornada? Eu quero poder comer meu chocolatinho e tomar meu vinho com meu marido ou com as minhas amigas, quando a gente tem a possibilidade, ou eu quero ter um corpo super seco, super sarado, onde eu me sinto bonita, onde eu me sinto saudável, a gente entender que existem muitas possibilidades e qual é aquela que encaixa, qual que é o nosso número? Né? Qual é aquela que encaixa na nossa perspectiva de vida, naquilo que a gente quer levar por muito tempo para a nossa vida, né? E eu fui aprendendo sobre isso. Começamos, então, a dar seguimento na consultoria, mas entendemos que no empreendedorismo, quando você vai lançar um produto próprio, tem um tempo para aquilo acontecer, né? Estamos aqui de prova também. O grande desafio é que você precisa construir uma marca, as pessoas precisam saber quem você é, o resultado e a transformação que você traz para a vida das pessoas. Isso não é da noite para o dia. Isso é longo ou longuíssimo prazo para acontecer. A gente está falando aí de 5 anos para frente. Sim. Tem ali uns pontos fora da curva que tem um crescimento estratosférico, assim, de uma hora para outra a pessoa consegue ser descoberta, viraliza. Hoje em dia tem muito disso, né? Mas a grande maioria das pessoas precisa trabalhar e precisa trabalhar muito para poder fazer o rolê acontecer. E nós continuamos com a consultoria e eu comecei a jogar sementinhas para várias coisas na vida, né? E várias coisas que me interessavam. Dentre elas, para a Universidade do Porto, me candidatei para poder cursar nutrição, fui aprovada e daí a gente sentou e foi assim, bom, agora nós temos essas cartas aqui na mesa. Qual que vai ser o plano de curso para os próximos 5 anos? O que a gente vai fazer? Nós podemos ficar e empreender com essa e essa coisa, nós podemos ir embora e tentar ver o que encaixa na nova rotina, porque emigrar tem muitos desafios. Jura? Né? A galera aqui não tá sabendo disso. Então a gente tem uma pequena noção totalmente distorcida do que a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Uma ingenuidade, aquele conto de fadas, né? O sonho americano. Precisei de 100 euros, pega aqui na árvore. Pega aqui na árvore que eu, então, olha, ganhei 500 euros. A gente converte para moeda brasileira, acha que 500 euros é muito dinheiro, né? Que você vai conseguir resolver a sua vida com aquela grana ali, enfim. Então, são todas essas nuances que a gente tem quando a gente vai mudar de vida e decidimos, então, naquela altura, que a gente ia aceitar o desafio de vir morar em Portugal, que eu ia começar o curso de nutrição. E daí a gente pensou, o que vamos fazer para poder viver enquanto, né? Porque eu pedi demissão do meu emprego nessa altura já, quando estava para poder vir para cá, eu já não estava mais trabalhando em 3 hospitais, eu estava trabalhando só em 2, porque no curso ali, né, no início da pandemia, chegou a minha declaração de imposto de renda, trabalhando em 3 fontes, trabalhando em 3 fontes, um salário foi todo pro leão. E eu falei assim, não faz o menor sentido eu estar mais 24 horas fora da minha casa só para poder pagar imposto. Eu vou ganhar um pouquinho menos aqui, porque tendo 2 fontes, a gente continua tendo que pagar os nossos impostos, afinal de contas, nós somos pessoas honestas, não é? Teria que continuar, mas o que eu ganhava, sei lá, dava uma diferença tão significante que valia a pena mais, sei lá, eu ter uma pessoa que me ajudava em casa menos uma vez por semana e ficar em casa nesse dia compensava mais financeiramente, que é o que acontece, né? Você chega num ponto que você não consegue mais crescer. Você fica preso ali na pirâmide, né? Sustentando a pirâmide, enchendo mais a pirâmide, você não consegue dar o salto para ir para o outro lado. E aí eu estava com 2 empregos, pedi demissão de um, pedi uma licença sem vencimento do outro e vamos lá, vamos fazer acontecer. Viemos para cá, não exatamente para cá, viemos para Portugal, para a Europa, viemos para a Europa e começamos a nossa vida em Portugal e eu ainda fui assim, resistente, né? Porque eu fui sondar o que tinha à minha espera, o que eu conseguiria fazer parecido com o que eu tinha. A gente tem uma dificuldade de enfrentar
Desconfortos desconhecidos. A gente prefere o desconfortável que a gente já conhece. Com certeza. A Né? gente falou um pouquinho disso no primeiro episódio. Foi. A gente prefere o desconforto que a gente já conhece. E a gente pode falar besteira aqui, não Pode. pode? Tá livre? Este é um ambiente seguro? Papo de adulta. A merda é quentinha e fofinha. Você senta lá, dá aquela... É fedidinho, mas a gente se acostuma. Entendeu? Você senta lá, dá aquela chuchada e você fica ali durante muitos anos. Porque é um desconfortável, tudo é desconfortável, né? Você tá numa situação que você tá insatisfeito, você vive com aquela insatisfação porque você já tá acostumado com ela, porque talvez te dê menos trabalho, te desafie menos, te deixe menos desconfortável emocionalmente, né? De tentar buscar uma solução diferente para sua vida. Seja na sua vida amorosa, seja na sua vida financeira, seja relativo à educação, a fazer uma transição de carreira depois de uma certa altura da vida, né? Uhum. Nós estamos muito acostumados com isso. E a gente sempre tende, o nosso cérebro reptiliano tende a levar a gente para um lugar que a gente já está acostumado. Sim. Então eu cheguei em Portugal ainda visualizando algumas possibilidades e fui ver como que era empreender no tradicional, fui ver como que era a minha profissão, né? E aí eu cheguei lá, mandei currículo para alguns hospitais, todos eles me chamaram, todos eles com a mesma proposta. Financeiramente, nada. Um salarinho. Não compensava nada e ainda tinha uma grande dificuldade, porque minha faculdade é em tempo integral. Então não é qualquer trabalho, não é qualquer job que encaixa ali com aquela rotina, né? Uhum. E eu pensei ali quais seriam as minhas possibilidades, porque ser plantonista, muitas horas presa dentro do hospital, não ia me permitir seguir a minha jornada de estudante. Assim, o que eu vou fazer da minha vida para produzir alguma renda? Afinal de contas, a gente não nasceu rica, né? Gostaríamos, não nascemos herdeiras. E eu precisava construir alguma fonte de renda enquanto estivesse estudando. E daí o Carlos teve a brilhante ideia. Ué, rapaz, mas vocês não já usam esses produtos aí? Eles não são maravilhosos? Você já não ama? Você já foi convidada várias vezes para estar nesse rolê? E por que você não aceita, tenta, vê o que vai acontecer? E foi aí, depois que eu estava já 6 meses vivendo em Portugal, que eu dei o meu sim e comecei a empreender com a doTERRA. Pois é. Você já estava na sua vida ali há um tempão, então. Eu fui cliente preferencial da doTERRA por 2 anos e 7 meses. Lá no início. Conhecia os produtos, já conhecia os benefícios. Muita coisa. E eu já fazia o job sem fazer o job. Sem né? remuneração. Sem remuneração. É o que acontece com a maioria dos nossos clientes apaixonados. A gente fala muito sobre isso, né? Que os melhores consultores de bem-estar são pessoas que já conheceram os produtos, tiveram o impacto desses produtos na sua vida e você se torna produto do seu produto. Sim. Né? Você tem todas aquelas experiências para trocar e isso acaba sendo um pouco mais natural, obviamente, não somos crianças aqui, sabemos que quando a gente faz algo profissionalmente tem uma intenção por trás de cada discurso que você coloca e quanto mais você souber colocar o seu discurso, mais bem sucedido você vai ser, Com certeza. mas você tem a verdade por trás de cada discurso seu. E a base mesmo da doTERRA, né? A base mesmo da empresa é um marketing de relacionamento, que quer que você tenha uma experiência com o produto, que você viva aquele estilo de vida e que por causa disso as outras pessoas que estão ao seu redor queiram fazer parte daquilo, né? Então, se tem uma consultora de bem-estar que não vive o estilo de vida, que não usa os produtos, que não conhece, Qual o sentido que faz? qual o sentido e pouca chance de dar certo? E como é que esse Cadê a produto- credibilidade? Como é que esse produto é tão maravilhoso, que ele é fantástico e você não usa? Qual foi a transformação que ele fez na sua vida? As pessoas primeiro compram você, Exato. para depois comprar o seu produto. Experiência, né? Cadê a Uma prova experiência. cabal? A prova cabal sou eu que não tenho mais a cara de choquito. Né? Esse tipo de coisa, assim, é o que marca as pessoas. É verdade. Mas se eu te conhecer com cara de choquito, 6 meses depois você não tem mais cara de choquito, qual foi o milagre? Milagre foi Essencial. ciência. No início da pandemia, eu tive uma questão de saúde que, por mais que a gente não... Nós somos seres humanos, né? E por mais que eu não apavorasse, arrancasse meus cabelinhos da cabeça todos na pinça, a gente estava vivendo uma situação muito estressante. Principalmente os profissionais. Eu estava ali muito perto dos doentes. E o que eu fiz? Eu fiz 7 meses de lockdown real. Por quê? Porque eu não queria fazer contaminação cruzada com as minhas pessoas. Nós tivemos direito a utilizar, a ser vacinados com 3 meses, mas eu acho que para o público que não era profissional de saúde, não me lembro agora, acho que foi com 7 meses Poxa, foi que mais chegou longe. a distribuição. Então eu queria que as pessoas pelo menos tivessem o direito
de escolher se elas queriam, se elas não queriam, o que elas queriam fazer da vida delas, enquanto eu não quis me colocar como um vetor de contaminação. Então eu fiquei numa reclusão mesmo, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu só não me isolei do meu marido. E foi esse tempo de isolamento que a gente utilizou para estudar, mas assim como todos os seres humanos, nós somatizamos as nossas emoções e temos uma forma de externar isso, né? O que aconteceu comigo? Eu comecei a ter um sono de péssima qualidade e eu me encontrava com os amigos que me apresentaram a doTERRA com reuniões pelo Zoom. Era ali que a gente socializava. O Zoom estava aberto, liberado para todo mundo. Tinha um outro que era o Happy... Não lembro. Que era um negócio de happy hour. Eu lembro que eu dava aulas, eu dava treinos de musculação em casa por esse aplicativo. Era bem bacana, assim. Altos happy hours. Enchia a cara com a galera que tava... A gente utilizava isso para poder sentar ali todo mundo para conversar. Às vezes a gente fazia uns jogos assim pela internet. E aí óbvio, né? A gente vive do relacionamento com as nossas pessoas. Então eu compartilhei com eles esse momento desafiador que eu estava vivendo, que eu não estava conseguindo dormir bem, e no dia seguinte eu ficava muito cansada, porque tinha uma rotina intensa de trabalho e tudo mais, e foi nessa altura que eles me apresentaram a doTERRA, os óleos essenciais, que faziam todo o sentido para a minha vida, porque por conta de ser esposa de personal trainer, atleta amadora, tudo que era mais natural sempre fez mais a minha cabeça do que qualquer outra coisa sintética. Então eu já amei a ideia, e eu fui convidada para empreender no primeiro momento. Porque a Jéssica olhava pra mim e falava assim, você tem todo o perfil pra desenvolver. Beijo, Jess. Um líder sabe reconhecer outro líder, então confia. E eu falava, você tá louca, garota? Eu não tenho tempo pra mais nada na minha vida, eu não quero saber disso, não. Eu nem ouvir a oportunidade de negócio, eu quis no primeiro momento. Eu falei, amigo, olha só, vamos fazer assim? Eu adorei a ideia, confio em você, me apresenta os produtos. Naquela época o produto demorava para chegar no Brasil. A gente não tinha como proporcionar uma amostra, assim, tava todo mundo no lockdown, né? Para as pessoas. Então confio perfeitamente no que você tá me dizendo. Se vai me ajudar, manda para cá que eu quero utilizar, mas eu não quero vender nada. Tenho pavor de venda, não gostei quando eu tinha trabalhado como vendedora de shopping, né? Aí trabalha muito, muitas horas em pé, ganha pouco, né? Criei ali aquela crença limitante com vendas e eu falei assim, não quero trabalhar com nada de venda, vamos fazer assim, deixa eu usar os seus produtos e se aparecer alguém interessado aqui, eu passo direto para você, não incomodo nada com isso, tá tudo certo. E assim aconteceu durante muitos anos na minha vida, porque a gente carrega, até aqui, ó, a gente carrega bolsinhas como essas assim, ó, cheia de óleo essencial, para tudo enquanto é lado que a gente vai. A gente começa a aprender que isso aqui é uma caixinha de tesouro, né? E aí era isso que acontecia comigo. Eu ia para os lugares, a pessoa tava com uma dor de cabeça, eu oferecia um óleo essencial. Toma Permite, nossa, toma Copaíba. Que fantástico, Renata, nossa, esse olhinho funciona mesmo, né? Mas não é? Assim, mas você vende? Não, Deus me livre, eu vender. Tô fora desse negócio de venda. Como cuspir na própria testa. Assim, eu vender? Não, você tá doida. Toma aqui o telefone da minha amiga, fala com ela que ela é fantástica, uma excelente consultora de bem-estar, vai te ajudar em tudo que você precisar. E assim aconteceu durante muitos anos da nossa vida, né? Eu nem sei te dizer quantas vezes a Jéssica me convidou para o negócio, esfregou na minha cara e disse assim, olha, você já tá fazendo o job, você só não tá sendo remunerada por isso, né? E eu não me enxergava, não estava pronta. E hoje, quando eu olho para trás, eu penso duas coisas. Penso que uma, caraca, quanta grana que eu perdi. Perdeu Play boa. Penso assim, caraca, quanta grana que eu perdi, onde é que eu poderia estar? Hoje eu empreendo com a doTERRA há 2 anos, sou uma líder gold na doTERRA, né? E eu penso assim, onde eu poderia estar se eu já tivesse mais esses 2 anos e 7 meses na minha estrada construindo, né? Onde é que eu poderia, o que eu poderia ter já agora? Será que seria diamante? Será que eu estaria mais pra frente? O que teria acontecido comigo nesse tempo? Mas, por outro lado, penso que as coisas acontecem no nosso momento, né? Sim. E a gente precisa de uma preparação. Eu não tinha visão nenhuma desse modelo de negócio, visão de quanto o empreendedorismo é importante. E eu considero a principal, se não a única ferramenta transformadora real de patamares financeiros na vida das pessoas. O mundo, a economia mundial, ela é sustentada pelos empreendedores. Exatamente. Porque se não tivesse um empreendedor na ponta que um dia resolveu fazer um xarope, que viu que a galera gostava de beber e que virou um refrigerante, a Coca-Cola não existiria. Né? Então, assim, tem que ter um empreendedor que bota o dele na reta, rala pra caramba, Assume começa o risco.
empregar uma par de gente ou influenciar um monte de pessoas, guiá-las para que o império se crie. Exatamente. Então, Isso. Então, talvez, se eu tivesse aceitado o primeiro convite, eu não tivesse enxergado essa oportunidade, não tivesse abraçado como deveria ser, tivesse feito mais ou menos, tivesse dispersado a minha energia. Tem muito disso, né? Tem. A gente pensa sobre como é que as duas pessoas estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo mercado, têm as mesmas ofertas, as mesmas oportunidades. Como é que uma se sai tão bem e a outra se sai tão mal? Pode ter um pouco da capacidade individual da pessoa envolvida nisso? Pode, mas eu penso que é muito mais da energia e da consistência do trabalho do que qualquer outra coisa, porque é o diferencial em todas as áreas da nossa vida. A Gabi está aqui também, que é personal trainer, né? É uma das formações, e eu traço muito esse paralelo porque fica visual. Fica visual. Adianta a pessoa ir para academia e fazer um abdominal só? Não adianta. Adianta a pessoa comer salada uma vez só na semana? Não. Não adianta. Então você precisa de um ritmo sustentável de trabalho, de um ritmo sustentável de treinos e de alimentação saudável, de um ritmo sustentável de estudos para que você consiga obter um resultado. E isso é que é tão difícil na vida das pessoas, porque as pessoas são imediatistas, elas querem o prazer agora. Sobretudo quando você fala de dinheiro também, né? E aí também teve um mito que corre aí, que as pessoas olham pra Doterra, por exemplo, que vamos falar do que a gente conhece, e falam assim, nossa, mas é só vender olhinho, é muito fácil. E aí vê as grandes, os grandes pins da Não Doterra, precisa né? ver os grandes pins. Basta olhar pra essa mulher. Gold em 51 dias. Pensa, é fácil. Vou começar a vender foguete. olhinho hoje, daqui 2 meses eu tô ganhando 5, 6 mil euros. Vou fazer, é facinho. Aí quando vê que tem que ter reunião todo dia, você tem que aprender sobre o produto, você tem que educar o seu cliente, você tem que prospectar, você tem que fazer Formar os teus líderes. formar líder. Aí a pessoa fala, mas esse negócio é difícil. Não, mas não tá dando certo, não. Eu não bati gold em 51 dias igual não. você. E aí? É esse divisor, eu falo para as pessoas que é um marketing positivo ou não quando você atinge um ranking expressivo dentro do plano de carreira rápido. Por quê? As pessoas às vezes acham que você fez alguma coisa que você não está contando para elas. Que você é mentora, mas só até a página 2 ali, você... Não, peraí, você fez alguma coisa que eu não fiz. Cadê o segredo? Cadê a chave? Cadê o segredo que você fez acontecer e eu não fiz? E o segredo foi que eu fui cliente compartilhadora por 2 anos e 7 meses. Tinha muita gente ali que eu já tinha contactado, que eu já tinha compartilhado os meus produtos. Eu tinha uma galera que comprava através de mim. Né? Uma galera que utilizava os produtos e quando... Pô, Renata, agora você vai fazer? Legal, vou te dar uma força. Né? E outras pessoas que eu obriguei também, porque eu sou dessa. Agora você vai comprar um... Já te dei quantos frascos? O que é? Agora é a sua vez de retribuir. Então, houve esse movimento, houve uma intensidade de trabalho. Nossa, a gente apresentava oportunidade 4, 5 vezes por dia, e sábado, e domingo, e todos os dias para poder fazer o negócio acontecer. E aconteceu. Obviamente, vocês podem parar e fazer as contas. Eu falei para vocês que eu sou empreendedora da Doterra há 2 anos e eu continuo gold. Opa, peraí. Mas como é que... Não tá meio... O pessoal pensa que vai passar um ranking por mês. Não tá meio esquisito. Em 51 dias você chegou no gold, parou aí, estacionou, o que houve? Você parou de trabalhar? E não é bem assim, porque tem muito disso. A pessoa chega na sua organização, não foi gold em 51 dias, aí ela começa, não, mas peraí. Tem alguma coisa que você não tá me contando que você conseguiu e eu não consegui. Ou aquela crença limitante de, isso não é pra mim. Não, mas se você conseguiu tão rápido, eu tô levando tanto tempo, né? É muito difícil pra mim. Aquela síndrome de Gabriela, não de Gabriele. Gabriela! De Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. E a pessoa não se desenvolve, né? Obviamente, chegar num PIN mais expressivo, rápido, é bom, porque traz uma velocidade, um movimento bacana pro teu negócio. E brilha os olhos das pessoas, vamos combinar que brilha. Mas é tipo fazer uma dieta drástica. O rebote Você vem. tem que manter.
uma dieta detox. Então eu não estava preparada ainda e tá tudo bem, porque faz parte do processo de formação. Eu sempre fui muito responsável com as pessoas que eu trouxe para empreender comigo. Ninguém absolutamente pode falar que saiu da minha organização porque não teve acompanhamento, porque não teve assistência, mas fatalmente as pessoas desistem delas mesmas, as pessoas desistem de casamentos, as pessoas desistem de faculdade, porque eu ia achar que as pessoas não iam desistir de empreender. Pois é. Que é tão desafiador. Você ser seu próprio chefe, seu próprio coordenador, seu próprio supervisor. Qual que é o lado bom? Não tem ninguém mandando em mim. Qual que é o lado ruim? Não tem ninguém mandando em mim. Exatamente. Não é para todas as pessoas. As pessoas não foram treinadas, né? A gente já não tem uma educação que te leva a ter o mínimo de uma mente empreendedora. Vamos ser bem honestos. A gente aprende na escola o que a gente vê da maioria das pessoas. Não, você tem que escutar seu chefe, Todas as pessoas fazer seu horário. Todas as pessoas foram educadas no modelo industrial, para ser funcionário, para servir, para ficar ali sendo mais uma engrenagemzinha, né? Formatado com uma base muito sólida na cabeça. Então, para a pessoa ter uma mente empreendedora, ela já fez um trabalho ali de muitos anos. Alguém por perto já fez um trabalho ali de influência na cabeça dela. E aí, talvez, quando ela chega mais preparada. Mas o que eu vejo de empreendedores, que é da nossa equipe, quantas pessoas entram e saem, falam, eu vou empreender, eu vou vender, eu vou fazer isso. Eu sou muito boa de ver, não sei o quê. Quando vê que é o próprio, que ninguém vai ficar aqui atrás, olha, filha, você tem que bater seu horário. Não, você quer fazer? Você quer avançar? Então você vai ter que estudar, você vai ter que desenvolver habilidades e ninguém vai ficar correndo atrás de você. Exatamente. Aí a pessoa, eu vou procurar um trabalho remunerado, assim, que é fixo. Não, porque eu prefiro. De folga sábado e domingo? Porque exatamente. Meu domingo é sagrado. Meu domingo é sagrado. Aquela velha história, né? Que, eu preciso ter qualidade de vida. Mas que raio de qualidade de vida você tem, querido? Se você olha o cardápio de trás para frente, né? São coisas que não cabem na minha cabeça. E eu precisei de algum tempo para poder ter essa visão maior, né? Olhar isso de um ângulo diferente. E isso vai sendo construído ao longo do caminho. Então, quando você faz uma coisa drástica, não é 100% ruim, não é 100% bom. Então, se eu já, Renata, você faria igual? Certeza que eu faria igual, exatamente do mesmo jeito. Houve a oportunidade, eu abracei a oportunidade e vamos embora. Vamos tocar o barco e depois lá na frente a gente vê como é que a gente rearruma se houver a necessidade. Então, com o passar do tempo, eu comecei a trazer as pessoas que estavam dispostas a ser treinadas e a se desenvolverem comigo. Muitas vezes a pessoa não tem as ferramentas, ainda não tem os conhecimentos, mas está em uma pessoa ensinável, né? Exatamente, que eu acho que é a maior e a melhor habilidade de um empreendedor. Entender que você não está pronto, que você não está completo, que você precisa continuar se desenvolvendo ao longo do caminho. Então, hoje eu estou desenvolvendo as habilidades que vão me levar para o próximo ranking, para o próximo nível, e quando chegar lá, não acaba. Eu preciso estabilizar aquela condição para dar o próximo salto, e assim sucessivamente, né? Então, tem uma reflexão de um dos meus mentores de vida, que é o Flávio Augusto, que ele fala exatamente sobre isso. Empreender é para bem poucos. Pode promover uma transformação brutal na sua vida, te tirar da pobreza e te levar para a riqueza, e inclusive transbordar as suas próximas gerações, dependendo da intensidade que você trouxer para isso na sua vida. Mas é para muito poucos, porque muitas pessoas começam e não dão continuidade. Que não vê resultado. Que não vê resultado. Aí outras pessoas começam, dão continuidade, atingem um resultadozinho, param, se acomodam e começam a cair. Poucas pessoas entendem que esse movimento é contínuo, porque estabilidade não existe. Eu acho que é aquela cilada da liberdade financeira que andamos falando muito. Vamos ser polêmicos. Lá vem. Sejamos canceladas. Gente, mas que liberdade financeira? Quanto mais a gente ganha, mais tudo fica caro, mais a inflação sobe, mais você vai querer coisas, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que gerar renda. Ou impacto. Gerar renda nem sempre é trabalho braçal, mas impacto vai ter que ter. Isso, então assim, você sempre vai querer ganhar mais, a não ser que você se acomode ali. Então a galera que tá hoje em dia, o que eu vejo muito, que é os jovens de hoje que estão muito olhando a liberdade financeira. Eu quero ter liberdade financeira, mas o que significa liberdade financeira? E a liberdade geográfica, né? Eu acho que nós, Taine e eu, somos consultores de bem-estar da Doterra também. Estamos num momento mais de pausa.
Eu acho que não é de pausa, eu acho que é de solidificar, ter uma base mais sólida pra conseguir, igual você falou, Reestruturar, dar né? o próximo passo, não Pois é. Mas nós somos essas pessoas e estamos, por exemplo, o Se Liga ali hoje é o nosso carro-chefe, né? O nosso projeto Prioridade. grandíssimo, mas nem por isso nós deixamos de viver o estilo de vida da Doterra. Nós somos grandes consumidoras, compartilhadoras. Nossa família, nossos familiares não tomam remédio. A não ser que, enfim, casos muito severos. Mas no dia a dia, dorzinha de cabeça não vai um remédio, uma dor de barriga não vai um remédio, é óleo. Então a gente conhece esse entorno e, por exemplo, esses dias, a Renata veio aqui pra Convenção da Doterra 2025, né? A FIL, Doterra Europa, e nós tivemos bastante tempo juntas, não é a primeira vez, nós já estivemos juntas em Turim, em Lisboa, etc. E a gente vê que, beleza, a convenção, vou curtir a convenção, chego um dia antes, vou embora um dia depois, vou curtir um restaurante, não sei o quê. Mas qualquer 5 minutos que você tem, aqui, ó, opa, responder a líder, ou tem uma cliente precisando de uma encomenda. Para rapidinho, 5 minutos, faz uma call. Reunião. E muito se fala, e tem muitos líderes também que falam, e muitas vezes com boas intenções, e são mal interpretados. A liberdade financeira, a liberdade geográfica, beleza, é ótimo você poder trabalhar das Maldivas, mas você vai trabalhar. É entender que vai As pessoas viver acham que trabalhando. as pessoas confundem a liberdade geográfica com não fazer nada. Eu vou pra Tailândia e vou curtir a Tailândia. Não, você vai curtir, aí você para, você trabalha um pouco, curte mais um tiquinho, trabalha com uma paisagem que não é, né, a selva de pedra, você vai estar ali num lugar bonito pra caramba, mas você vai estar trabalhando. Mas é entender que o trabalho nunca vai acabar, gente. Eu acho na hora que a gente entende isso, pelo menos quando eu entendi isso, foi libertador de falar assim, gente, primeiro, eu gosto do meu trabalho. Então, Por que eu quero me aposentar? Mas isso foi tema de terapia. Alô, terapeuta, alô, Amanda, você me conhece. Mas quando no comecinho da terapia, foi algo que virou, foi que ela falava, quando eu ainda já tinha uma partezinha de CLT, e sempre em mente empreendedora. Então, desde os 15, 16, eu sempre empreendi com alguma coisa. Sempre cacei meu din-din de outro lado. Mas tinha um CLT, né? Aí ela falava assim, então, e pro futuro? Aposentadoria, coisa assim. Eu falei, chega, me arrupiava inteirinha. Eu tinha uma resistência de falar de aposentadoria, eu falei, como assim? Ela, mas a gente tem que ter planos de futuro, estabilidade, não sei o que, mas visão e tudo. Mas nunca passou pela minha cabeça a aposentadoria. Não sei nem o que quer dizer, não sei nem como é que faz, tipo assim, a aposentadoria clássica de quem trabalhou, Contribuiu. Primeiro, aconteceu no Brasil e também não sei aqui. Quanto que ganha, o que vai. Mas isso não passa pela minha cabeça. Ela, não, ok, que não passa, mas então vamos analisar isso, vamos entender. Aí quando a gente começou a falar sobre isso, que eu fui entender, mas eu sempre pensei em trabalhar. Eu não penso em parar de trabalhar nunca, porque eu gosto de trabalhar. Então eu simplesmente preciso achar sempre algo que me dá prazer e que me dá um retorno financeiro. Aí agora a galera fala que vou até trabalhar liberdade financeira, vou trabalhar com os óleos essenciais, aí você envia, vamos fazer reunião tal dia, tal hora, porque a gente precisa alinhar isso aqui. Ah, não, mas é domingo, eu tenho um almoço de família. Então, minha filha. Não pode parar meia hora, não pode coordenar a sua agenda, né, para poder fazer. Então eu penso que as pessoas que ainda não saíram desse lugar, né, não tiveram esse salto cognitivo, não tiveram essa expansão de visão para entender que quando você decide ser livre, significa que você é o único responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso todos os dias da sua vida. Então, se você faz muito, você tem bastante resultado. Se você faz pouco, você tem pouco resultado e é proporcional. O que nós temos de interessante dentro desse nosso modelo de negócio é a possibilidade de você conseguir ter o crescimento exponencial da duplicação e as suas demandas, elas não deixam de existir, elas só vão mudando à medida que o seu negócio vai amadurecendo, né? No começo você tem muito do 1 a 1, muito do contato com cada pessoa para poder formar sua carteira de clientes e para poder começar a trazer os seus primeiros líderes, seus outros consultores que você vai transformar em um pequeno você. Temos vários minimis, eu tenho várias Renatinhas na minha organização. Então, a gente treina aquelas pessoas e desenvolve aquelas pessoas. E quando elas têm essa habilidade de ser treináveis, elas conseguem replicar aquilo que você já fez. Isso traz um pouco de velocidade para os seus resultados, porque você não precisa criar um modelo. Você já tem um modelo pronto que você pode seguir, adaptar para a sua jornada, para aquilo que você acha mais, dar o seu toque, né? A sua carinha. Afinal de contas, somos pessoas, não somos robôs. Ainda. Ainda. E
E é isso que vai acontecendo com a maturidade do seu negócio, do seu projeto de vida. Você entende que você precisa manter um fluxo constante de atividades e que à medida que você vai crescendo, você vai mudando essas atividades. De novo, trazendo um paralelo aqui para a nutrição e para a atividade física, que também não acaba nunca. Então você começa ali tirando o refrigerante, tirando a batata frita, porque todo mundo sabe que você não deve comer essas coisas todos os dias. Mas aí você consegue ter uma melhora no seu corpo que não é tão substancial assim. Aí você quer melhorar mais. O que você precisa fazer? Você precisa dar um pouco mais de esforço. Daí então você precisa fazer uma contagem ali do que você vai comer, a quantidade de gramas de cada alimento que você vai colocar no seu prato para poder saber exatamente a quantidade de calorias que vai te trazer aquele resultado de emagrecimento ou de ganho de massa muscular que você precise, né? Então, é isso também nas outras fases da nossa vida. Agora eu vou meter o shape porque o verão tá chegando, gente! Treinou 3 dias por semana, comeu 2 dias de lixo no final de semana e... Não, ou até que consiga. Um mês depois não deu resultado. Ou até que consiga. Não, eu vou focar aqui, vou fazer 3 meses, 4 meses intenso, fica com o shape bonito. E aí passou o verão, você vai fazer o que da sua vida? Passou o verão o quê, minha filha? No verão é cervejada, é churrasco, é não sei o que, é Não dá dentro nem do verão. tempo, né? Não dá nem tempo Não dá de nem passar. tempo. Dá nem pra curtir o shape. Aí agora quando você entende que não, eu vou começar a mudar o meu estilo de vida, eu quero ter um estilo de vida mais saudável, eu sei que agora, a partir de Longo prazo. agora, o resto da minha vida eu vou fazer esporte. Então eu tenho que achar um esporte que eu amo, não é só ir pra academia porque eu odeio ir pra academia, mas pra ficar magra, gostosa, bonita. Vou arrumar uma outra coisa que vai me levar pro estilo de vida saudável, mas onde eu vou ter pelo menos prazer. Eu acho que é meio isso empreendedorismo também, né? Exatamente. Onde é que eu vou achar prazer, vou ter um benefício, financeiro, mas não vou acordar todo dia falando, puta que pariu, eu tenho que olhar pra cara daquele povo chato, eu tenho que fazer aquela reunião chata com aquela pessoa chata, naquele lugar chato onde eu não quero estar. O vendedor, acho que o pior Ai. karma do vendedor é vender algo que ele não gosta, que ele não acredita. Nossa, meu estômago chega a doer de imaginar levantar Imagina, seu cedo. salário depender de convencer pessoas que uma coisa ruim é boa. Nossa, Fazer coisas que as pessoas não querem, obrigar o seu chato, né? Eu falo muito isso pra minha equipe. Por favor, vamos estudar. Você não precisa ser o chato essencial. Vamos estudar. Porque assim, as pessoas se queixam de coisas o tempo inteiro. E quando é que você vai construir riqueza na sua vida? Quando você for capaz de oferecer uma solução que seja viável para outra pessoa. Pro problema dela. Uma relação de venda é quando você traz uma solução, você tem e a pessoa não tem, e a pessoa fica feliz porque ela tá ela disposta levou a a solução. E você ficou feliz porque você ofereceu a solução e ela te Todo mundo tá ganhando. isso. É ganha-ganha. E a gente consegue construir riqueza quando a gente consegue fazer isso com um número grande de vidas. Quando a gente consegue fazer isso num volume, né, substancial de pessoas, muitas vidas transformadas, é aí que a gente constrói riqueza. Sim. Então, a gente pode trazer isso para nossa realidade e eu acho que eu penso que isso traz leveza para nosso caminho, para nossa caminhada, porque, como vocês podem imaginar, queridos, não são tudo flores todos os dias. A gente passa por muitos espinhos, por muitas pedras ao longo do caminho, e esse sentimento de estar realmente ajudando as pessoas, de ter verdade nisso, é o propósito, é o que faz você continuar todos os dias. Dá vontade de levantar a cama. Exatamente. Com certeza. Tem muita gente que me pergunta isso, nossa, mas não é difícil ser doula, ter que ficar de plantão a todo tempo, toda hora. Eu falo, gente, pra mim é um prazer. Se eu não fizesse isso com prazer, eu não estaria fazendo, gente. Você acha que eu vou deixar meu telefone ligado 24 horas sobre 24 pra fazer um negócio que eu não quero? Eu, quando me ligo, quantas vezes vocês não viu? Tô indo pro parto, amiga, depois a gente se fala. Feliz, 2, 3 horas da madrugada, 3 dias sem dormir, mas aí eu vou feliz, porque é um negócio que eu gosto, que eu tô fazendo com prazer. Agora, se fosse pra ir pra um trabalho chato... Já foi. Já foi, foi, né? já Já foi. E era aquele negócio, eu não aguento mais. Mas aí a gente faz o quê? A gente muda. Agora é fazer todo dia um negócio que não gosta, continuar reclamando. Ai, pelo amor de Deus, gente. É demais, né? O pior é que eu sei que tem gente me assistindo e que vive nisso. Desculpa, não tô te julgando, eu só tô falando que eu realmente não consigo entender. Assim. Mas eu não consigo entender mais, eu não consigo. Tem aquela máxima, né? Qual que é a sua responsabilidade do caos o qual você se queixa.
E um dos hospitais, o que eu saí, o terceiro hospital que eu trabalhei durante 1 ano, porque a gente tinha um propósito, a gente queria terminar uma obra na casa e tudo mais. E eu falei assim, eu vou ficar 1 ano aqui. Porque o primeiro mês eu já não gostei. E eu suportei os outros 11. Você é forte, querida. Isso traz pra nós... A custo do quê? O que custou esse 1 ano pra você? Ai, meu Deus, custou muito, custou... Eu falo, plantão era segunda-feira, né? E eu tinha uma depressão pré-plantão, quando eu começava a arrumar as coisas e tal. Musiquinha do Fantástico. Era mais ou menos assim, né? Mas por que eu consegui continuar ali? Porque eu tinha um propósito, eu tinha uma visão do que eu estava construindo ali. Então, O porquê era maior do que o incômodo. exatamente, eu falei assim, eu tinha que juntar uma grana, porque a gente queria concluir uma parte da obra da casa, e o Carlos também estava trabalhando, né? Meu marido também estava trabalhando nessa missão, a gente estava junto, fechado ali com aquilo, e foi uma fase bem difícil, que a gente se encontrava 2 vezes por semana. Nossa. Encontrava com o marido durante um dia da semana de tarde, e a gente se encontrava no sábado, no final do dia, e passava o domingo junto. Namoro adolescente, olha que beleza, casamentos Tá que vendo? duram. Segredo de um casamento de mais de 10 anos. E isso era algo que me incomodava bastante, porque a gente tinha pouquíssimo contato nessa fase da vida. Foi uma fase bem estressante para nós, e eu penso que fortuna envolve várias coisas da sua vida. E uma das grandes fortunas que a gente já conseguiu construir em tão pouco tempo de negócio, para além do financeiro, né? É que hoje a gente consegue tomar café da manhã todos os dias. Quer dizer, quando eu não tô viajando e ele tá lá, mas enfim. A gente consegue tomar café da manhã na maior parte dos dias, a gente consegue ir pra academia na maior parte dos dias, no mesmo horário. Isso é algo que a gente não vivia, era impensável para nós na rotina de vida que a gente tinha no Brasil. Então, são muitos ganhos que você tem quando você decide se libertar daquele modelo que foi formatado para você, né? Tem uma outra frase, tô cheia de frases, nossa, eu tô cheia de... Tô parecendo a tia das frases, a tia das frases das frases de bom dia do WhatsApp. Mas tem uma frase que eu gosto muito e que me fez refletir, causou aquele incômodozinho, sabe? Aquele... Não é frase boa, é frase boa. Frase boa. Que é o passarinho dentro da gaiola, o gato não pega, né? Mas ele também não voa. Então, se eu quisesse ser a Renata que eu sou hoje, eu tinha que abrir mão da Renata que eu era 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás. Sim. Eu tinha que deixar a Renata aí. E a Renata de hoje já quer ser uma outra Renata daqui a 5 anos. Então eu não estou apegada nessa fase que eu estou vivendo nesse momento. Eu estou sendo. Pausa dramática aqui. Pausa. Exemplo. Palmas. Deixa a mão. Eu acho que esse podcast, você que acompanha um pouquinho a gente, não sei se você já percebeu, mas para nós ele carrega um propósito muito grande, muito intenso. Acho que Taine e eu somos frutos de nossas vivências, dentre elas a doTERRA. Nós aprendemos muito com o modelo de negócios, com a aromaterapia, com a vivência com as pessoas desse ecossistema, e nós tentamos trazer isso para nossa audiência, para nossa alcateia, porque a gente sabe o quão doloroso é por ter vivido ou por ter presenciado a vida das mães, das tias, das avós, de estar num lugar que você não quer estar, de fazer o que precisa ser feito só porque precisa ser feito e não porque você tem vontade ou porque você tem um propósito maior. De estar limitada em papéis que te colocaram, te cercearam. E a gente sabe que é necessário se libertar. Estamos falando para mulheres do século XXI que ainda são prisioneiras de diversos sistemas. Então, trazer você hoje aqui como uma mulher que tinha uma profissão certeira, que um casamento estável, o modelo de vida que nós fomos educadas para achar que era o ápice. Dizer, não, vou mudar, vou me reinventar, vou estudar outra coisa, vou empreender, vou fazer dar certo dentro de um relacionamento saudável mesmo assim, com todos os desafios, com a imigração. Esse é o nosso propósito, é mostrar para essas mulheres que, olha, existe um outro horizonte. Não que o seu modelo seja o modelo ideal para todo mundo, mas é um dos, é uma opção. Eu penso que tá muito envolvido tanto... Por que eu acho que... Por que eu escolhi a doTERRA? E por que eu vejo isso
para sempre na minha vida, né? Eu não tenho... Nossa, você está fazendo uma outra faculdade, não abandonou a nutrição, a história que as pessoas gostariam de ouvir. Ah, eu comecei a estudar nutrição, daí eu comecei a empreender e foi um sucesso, eu abandonei a faculdade, porque eu acho que alinha muito o propósito de uma com a outra, né? Tudo que eu aprendo na nutrição agrega conhecimento, agrega valor para o meu dia a dia com os óleos essenciais, com os meus clientes, principalmente, com os meus consultores. Pausa, porque vocês não sabem o que é a experiência de assistir uma convenção do lado dessa mulher. Ter aula o tempo inteiro. Porque os caras vão... vou lançar um produto novo, né? A gente teve o VMD Plus, que foi lançado agora na Europa. Aí vem o cara que estudou, o médico, o cientista, blá, 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 e explica com vários termos que às vezes você fala assim, tá... Alguns aqui eu vou ter que... HDL eu sei o que é. LDL é o que mesmo? Não, ó, porque isso aqui, mas eu te explico assim, funciona assim. Aí ela bota aqui numa linguagem muito prática. Você imagina o lixeirinho, o gari que pega, delícia, que leva, que faz... É uma delícia. Ela entende as coisas que eu não entendo, eu não preciso procurar no Google. Mas olha só, a gente vive um mundo onde as pessoas pensam que dificultar mostra mais inteligência. E eu penso que o caminho é exatamente o contrário. A gente pode apresentar às pessoas uma outra forma de se colocar no mundo, dizer para as pessoas que elas podem desistir do emprego que deixa elas infelizes e que não vai contribuir para o futuro que ela quer ter daqui a alguns anos, e ela tem uma possibilidade nova, que ela pode, de repente, parar de tomar um medicamento sintético que faz mal para ela, mas que ela toma porque o médico disse que precisa, e ela tem um outro caminho que ela pode testar para ver se agrada, para ver se é confortável, para ver se vai trazer o bem-estar que ela está procurando, que isso existe, né? Então, trazer esses novos caminhos de uma maneira simples, porque nem todas as pessoas tiveram o mesmo nível de conhecimento. Adianta eu chegar lá para um cliente preferencial meu que está tendo o contato a primeira vez com um óleo essencial e sair falando para ele de bioquímica, das moléculas. Eu preciso tornar isso simples para que ele compreenda. Um cliente nosso da consultoria, né, que está buscando emagrecimento, eu vou falar lá de quantos gramas de carboidrato líquido, de quantos gramas de proteína. A pessoa não tem conhecimento para isso, é exatamente ali que eu chego, porque ela se desenvolveu numa outra área e tá tudo bem, eu oferecer uma solução mais prática, mais simples, porque ela tá querendo naquele momento. Tornar aquilo mais inteligível de uma maneira mais acessível. E cada um com seu papel, né? Eu acredito que no mundo, num todo, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu tenho minhas áreas de especialização. Você pode pegar um cara muito crânio, muito inteligente, sei lá, um engenheiro da repimboca da parafuseta, o cara, engenheiro espacial, bom pra caramba em matemática, por exemplo. Aí você vai falar pro cara de Sócrates, de aromaterapia, ele vai falar, oi? Que talvez ele conheça, amiga, mas realmente é muito menos provável do que alguém que já está... tem um conhecimento superficial, não aprofundado. Ele se aprofundou em matemática. Então, não dá pra todo mundo saber tudo. Então, aquilo que você sabe, eu acho que o caminho é algo que eu vejo em você. Se especialize, se aprofunde e compartilhe, muitas vezes de uma maneira mais acessível para aquela pessoa que não tem esse conhecimento. Da forma que a pessoa vai entender, na verdade. Traduzir. Eu acho que cada profissional é um tradutor ali. Nós somos veículos, né? Pra pessoa entender a mesma coisa que eu faço no meu trabalho de doula. Eu conheço tudo ali. Aí chega o casal que nunca teve filho, que vai tentar engravidar pela primeira vez, ainda mais estar num país especial. Eu preciso que você me mostre o caminho e me explique as possibilidades. Então, esse é o meu trabalho. Eu sou especialista nisso. Eu penso que um dos grandes desafios de empreender, de liderar uma equipe de outros consultores, é fazer o outro líder enxergar um pouquinho pela sua lupa. O potencial que a pessoa tem, aquilo que ela precisa fazer para poder melhorar coisas que ela ainda não conseguiu desenvolver, né? Ser humilde o suficiente para poder escutar uma crítica e ver que essa crítica é construtiva. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem. Quando é que é o match perfeito? Quando a gente já entendeu o suficiente, que a gente consegue simplificar, trazer um mapa. Olha, vocês lembram aqui que todo mundo, menos você, ai gente, essa garota é um pouco mais nova que a gente. Ela é jovem. É um pouco mais nova que a gente. Mas eu ainda peguei a fase da vida que não tinha GPS.
Quando eu comecei a trabalhar, os meus primeiros empregos, a gente tinha um guia que chamava Guia Rex, Guia Quatro Rodas. Quatro rodas, que era um livrão, assim, que a gente pegava lá o nome da rua, pegava uma pinha, olhava que tinha que descer no ônibus tal, caminhar, não sei o quê. Tinha que contar as esquinas, porque se você não... Você perdia a rua. É 4 ruas aqui. Exatamente. Então, a gente, pra dirigir, antigamente, nas estradas, tinha que ler placa. Olha, não tinha alguém falando no seu ouvido, vire à direita em não sei quantos metros. Não era assim. Então, alguém teve a sagacidade de montar um equipamento que fizesse isso e olha a vida de quantas pessoas conseguiu facilitar. Então, quando a gente entende, como mentores, que o nosso papel é muito esse, de pegar algo que é difícil, que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de compreender, tornar aquela linguagem um pouco mais simplificada, e o match perfeito é quando você encontra pessoas que estão abertas o suficiente, que são treináveis o suficiente para pegar aquela papinha mastigadinha que você deu ali na boca dela e não te questionar, porque... Vamos parar para pensar aqui, vamos ser lógicos. Por favor, gente, a audiência parou que agora que eu vou olhar só nos olhos de vocês, que eu tô olhando para essas duas mulheres dentro. Mas para pensar. Quem é que já sabe como fazer? Quem já conseguiu o resultado ou quem ainda não conseguiu e vai fazer do próprio jeito, que o próprio jeito é que funciona. Parem para pensar. Vamos pela lógica. Vamos pela lógica. Obviamente, a pessoa que já conquistou o resultado, ela sabe como te dar um mapa. Cara, agradece se tem alguém que está disponível para poder te ensinar como é que faz. Se tem alguém que está disponível para te acompanhar. Falar assim, olha, você precisa melhorar um pouco isso, você precisa estudar um pouco daquilo, você pode, né, ir mais pela direita e nem tanto pela esquerda. Então, aceitem isso. E eu penso que essa habilidade, quando a gente diminui um pouquinho o nosso ego... A humildade, né? De entender que ninguém sabe tudo. E aumenta essa nossa habilidade aqui, essa nossa flexibilidade de ouvir o outro e de minimamente... é a palavra que a minha terapeuta repete toda semana. E a flexibilidade. Aqui, ó, minimamente testar o que o outro está dizendo, né? Sim. Porque é diferente da gente ouvir e escutar. Então, às vezes, as pessoas, você fala uma coisa, entra por aqui, sai por aqui, e a pessoa não pratica aquilo que você nem testa. Eu falo que muitas coisas mudaram na minha vida quando eu simplesmente parei de, eu sei tudo, aquele ego gigantesco, porque isso foi uma coisa bem ruim que aconteceu na minha vida, e por isso que eu passei 10 anos no limbo. 10 anos ali muito cheia de mim, porque eu consegui muito cedo chegar na visão de sucesso que foi projetada para mim. Então eu falei assim, não, tá feito aqui, eu não vou mais para lado nenhum. E quando eu olho, mas será que eu não poderia fazer mais? Será que não tem uma forma diferente do que a minha? Me questionar de que talvez a minha visão não fosse a melhor visão de mundo e que talvez eu pudesse aprender mais. E aí eu escutei a primeira vez e olha, o resultado foi bom. E daí você vai mais um pouquinho, que legal, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E é assim que a gente consegue se transformar em novas pessoas. Isso se chama maturidade. Mas eu acredito muito também em processos, né? E se você me permite fazer um paralelo, você teve essa experiência, passou esses 10 anos no limbo, como você mesmo disse, e aí você chega em Indoterra e você faz um Gold em 51 dias. Não é por acaso. Tu sentou no pudim depois desse Gold? Não. Então, porque você aprendeu lá no passado que você ia cair nessa mesmice também. Exatamente. E tá aqui batalhando. Hoje, o que é que sustenta a tua família? Você e seu marido? Sustenta o que financeiramente? O que sustenta a gente na Europa é a Doterra. Em 2 anos de negócio com a Doterra, eu dupliquei o faturamento que eu tinha no Brasil com os meus 2 empregos na radiologia somados. Palmas. 15 anos, gente. Alô, 15 anos de experiência profissional. Né? Primeiro a gente paga a faculdade do nosso bolso, especialização faz bastante... nosso bolso, porque na nossa realidade não tem papai e mamãe bancando, tá? Né? Faz bastante estágio de graça, trabalhando para os outros de graça, para você aprender como é que faz o trabalho, porque é assim no tradicional, né? Uhum. Eu não consegui nenhum estágio remunerado, era muito difícil na minha área conseguir. Então eu trabalhei em muitos hospitais de graça para poder aprender como é que fazia, né? Porque a faculdade te dá uma base lá, mas você só aprende a fazer fazendo. Então eu fiz todos esses estágios e não parei de fazer estágio, porque eu percebi, olha,
aquela área ali talvez me interesse mais, eu não quero ficar no tradicional fazendo raio-x, eu vou fazer outras coisas. Piada interna. Eu não quero ficar aqui, eu quero fazer outra área, primeiro eu vou para tomografia, então fui me especializando em outras áreas até chegar na hemodinâmica. Foi uma jornada de construção e que foi custeada por mim, né? E desde lá eu já entendia que se eu quisesse algo mais, eu tinha que batalhar. Então, isso não se perdeu na minha vida. Só que a gente tem que cuidar com o bendito do ego. Porque eu dei uma travada ali no caminho, na jornada de crescimento, porque eu achei que eu já era a rainha da cocada preta. Então eu fiquei ali paradinha, né? E aí fui perdendo. Porque acontece também em quem não é empreendedor, tá? Você consegue um salário ali, ganha o seu dinheirinho, tudo em volta aumenta, menos o seu salário, porque ele não cresce na mesma proporção. Então você vai cada vez tendo um poder menor de compra, você começa a regredir. Também nessa área. Se você não tiver em constante evolução, você tá andando pra trás. Se não tiver movimento... Porque o mundo tá andando. O mundo é de fazedores, né? O mundo é de É uma fazedores. esteira. O mundo é uma esteira. A esteira tá rodando, você tem que estar caminhando. Oi, tá gostoso aqui, parei? Simples. Simples. Então, eu conversei essa semana com um colega meu, um conhecido. E ele tava brincando. Ai, que tipo de homem que você tá procurando? Eu não sei o que, eu vou arrumar um marido pra você. Me zoando. Então tem que ter tal idade, ser musculoso, ser alto, não sei o que. Eu falei, olha, se for ambicioso é um plus, né? Mas o que você diria que é ambição? A gente acha isso um termo muito negativo, né? A gente botou ali como um negócio muito negativo. Galera não sabe diferenciar a ambição de ganância. A ganância, ela é ruim. Ganância, ela é ruim. Mas a ambição... Eu falei, poxa, pra mim um homem ambicioso é um homem como eu. Que pode estar muito feliz, muito satisfeito com o que tem, mas não se contenta. Você não pode se contentar com o que você tem. Você sabe? Beleza, vou saber um pouco mais. Você tem? Beleza, quero ter um pouco mais. Por quê? Porque eu quero um conforto a mais. Ou porque quero ter filhos, então tem que ter pra mim e pros filhos. Quero ajudar ter mais pessoas, impactar mais vidas. Ai, você tá na internet. Lógico que eu tô na internet. Eu quero passar de 5 mil seguidores a 50 mil. Por quê? Porque eu vou estar falando pra 50 mil pessoas e às vezes o que eu falo pode impactar a vida dessas 50 mil pessoas. Então, sim, ser ambicioso, ser ambiciosa, ir além, não se contentar com o que você tem, isso é muito bom mesmo, porque, gente, quem não estuda, quem não corre atrás de progresso, a probabilidade de desenvolver um Alzheimer aí é grande. E eu vou falar mais uma coisa que eu aprendi recentemente, que me fez enxergar de novo o quão importante é o nosso papel no mundo. Às vezes a gente não se dá conta. A gente acha que o nosso trabalho é pequeno, que isso, eu tô trabalhando só por causa do dinheiro e eu não tô impactando as vidas. Então, dados estatísticos, né? Números. Nem 1% da população mundial hoje em dia conhece soluções naturais para cuidar da própria vida. Meu Deus. E a gente veio da 1%. onde? Da natureza. Nem 1%. Então, olha quanta gente tem para poder falar. A Renata sozinha não é capaz de dar conta dessas pessoas. A Taine sozinha não é. A Gabi sozinha não é. A gente precisa de ajuda. Pensa que mesmo que eu chegue no topo do plano de carreira, que é meu objetivo, diga-se de passagem, Com certeza. 2 ou 3 vezes, minimamente, né, chegar no topo do plano de carreira e eu fico assim, tô satisfeita financeiramente, eu não quero mais encarar esse rolê, eu vou parar aqui, vou cuidar da minha vida, só ficar quietinha no meu canto, só aqui administrando, né, porque mesmo que você tenha uma perda, ainda assim... é substancial. É substancial os seus ganhos financeiros, então... Se eu parar ali, quantas vidas eu vou deixar de impactar? Se eu ainda tiver energia para dar, quantas pessoas eu posso realmente ajudar? Né? A gente tem algo que traz muito valor e vocês provavelmente tiveram essa experiência muitas vezes na vida de vocês, assim como eu tenho. É gostoso quando a gente vê um bônus gordinho entrar na nossa conta. Né? Que delícia, gente. Afinal de contas, eu estou fazendo esse negócio por causa de dinheiro. Se fosse só porque eu amo os produtos, eu continuaria como cliente, né? Mas... como é gostoso quando a gente tem alguém que não dorme, alguém que o filho não respira, alguém que a criança está com uma dermatite, alguém que tem problemas de libido, alguém que está na menopausa e fala assim, caraca, me ajudou muito, essa noite eu dormi. Eu tenho... Foi minha porta de entrada lá do hotel, foi insônia. Com certeza. Foi Essa insônia. noite eu dormi,
caraca, essa noite, olha, meu filho parou de tossir. Ou então uma mulher que tá com a sua feminilidade afetada por conta da menopausa, que mexe muito, né? Ou então mulheres no puerpério, tu pode falar isso melhor do que ninguém, que tem uma descarga hormonal diferenciada, que baixa muito a libido e a mulher não pode utilizar muitas coisas, usa um óleo essencial, recupera ali a chama do relacionamento, Sim. a Qualidade de vontadezinha de ser, vida. a vontadezinha de ser feliz com o maridão e falar assim: Autoestima. garoto, o que é isso que você trouxe pra minha vida? Cara, Eu tenho uma pasta só de áudios deliciosos, assim, porque É o dia que muito bate bom, uma né? bad, o dia que É você muito cansa, bom. o dia que você pensa, ai, eu não Vou tô desistir desse cansada, negócio. é muito difícil, vou fazer outra coisa. Você pega lá e Relê os depoimentos dos seus. escuta uns áudios das pessoas falando, nossa, muito obrigado, que bom que você me apresentou isso, nossa, que... Não sei como é que eu vivi tantos anos sem isso na minha Tem vida. amigos aí agora que a gente começou esse negócio de correr que atravessou a Bruxelas para ir atrás de mim por causa do óleo de melaleuca, porque falou assim, descobri e é o que ajuda nos meus pés, na saúde dos meus pés, para não ter frieira, porque quando você corre demais, você soa, começa a dar Proliferação de problema. bactérias ali dentro do Tudo tênis e isso, tudo vai mais. ficar usando pomada da farmácia cheia de produto químico o resto da vida, porque você tem o prazer de correr? Mas não tem problema, não tem problema. Aquele produto químico daqui 5 anos vai impactar num outro problema de saúde que você vai ter que solucionar com outra medicação. Né? Exatamente, sendo que ali uma gotinha, às vezes, de melaleuca ali, passadinho, bem passadinho, ele fala, minha filha, eu não fico sem, tá acabando. Ele ali, ó, que dia que eu posso passar pra pegar? Eu falo, nossa, eu já tinha até esquecido do cara, e ele lembra, e assim, você vê que não, tá usando, tá dando resultado, e a pessoa volta pra comprar. Igual até quando a gente fala que a gente tá um pouco em pausa, ok, não estamos desenvolvendo a equipe, não estamos continuando assim, mas cliente? Não, Aqui, ó, gente. desculpa, aqui, ó, desculpe, senhoras, estamos reformando para melhor atendê-las. Mais ou menos assim. Eu penso que chega uma hora que tem muito disso, que vai chegar uma hora em que o dinheiro já vai ser mais do que o suficiente. E o que vai te fazer continuar? Propósito. É essa visão de propósito, que se você parar e você ainda pode, né? Se você ainda tem saúde, se você ainda tem energia, pô, você vai parar, olha quantas pessoas precisam de você. Deus te colocou aqui com uma missão, eu não sei no que vocês acreditam, eu sou crente em Deus e é isso que eu sigo. Eu falo assim, cara, ele te colocou aqui para poder fazer um papel bacana. Então, se tu, hoje eu consigo enxergar isso, se tu tão cedo conseguiu, que a maioria das pessoas leva 40, 50 anos para poder conseguir, é porque você podia mais. E ele não quer que você pare, né? Ele não quer que você pare. Exato. Ele quer que você continue ali produzindo. E eu acho que vai chegar uma hora, que vai chegar uma hora na minha vida que eu vou falar assim, legal, agora eu tô satisfeita, o legado tá aqui, as pessoas têm acesso àquilo que eu produzi, eu consegui contribuir com muitas vidas, então agora eu posso descansar, ou eu posso reduzir o ritmo. Acho que vai chegar isso em algum momento na minha vida. Apesar do que eu sou Nervosa. Então, uma amiga minha da radiologia falava assim pra mim, quando eu tava pra mudar, eu falei assim, por que você vai mudar? Aquelas perguntas filosóficas, por que você acha que você vai mudar? Aí eu falei assim, porque eu quero construir uma vida mais calma. Ela, tá bom. Aquela calma. Aí E vai a você? gata e entra em doterra. Calma, e você, na mesma sentença? Não vai dar certo. Tá bom, vamos observar. Corta pra Renata 6 Corta pra meses Renata. depois. Louca! Na convenção, fazendo e acontecendo. Mas é isso, né? Cada pessoa recebe uma missão de acordo com as suas possibilidades. Aquele famoso, cada um recebe a cruz que merece na vida, ou entendam como quiser, ou digam como quiser, né? A gente recebeu uma missão aqui de acordo com aquilo que a gente pode produzir e a gente não pode desperdiçar. A vida tá passando. Ai, obrigada, Isso não tá Renata. desperdiçando não, amiga. Tá fazendo um trabalho lindíssimo. Com Obrigada. certeza. Obrigada por Obrigada. Todas nós. influenciar a gente, por contaminar a gente com essa energia positiva. Isso também é uma delícia. A gente tem muito também esse negócio que falam aí de rivalidade entre equipes, entre vendedoras, essas coisas. A gente nunca teve isso. Eu acho que a gente também tem um coração muito aberto. A gente se conheceu, a gente nem trabalha junto. Essa mulher dá aula pra gente toda vez que a gente se encontra, gente. É uma delícia ter, assim, essas mentorias trocadas. E recebo assim. também, tá? Diga-se de passagem, porque às vezes as pessoas acham assim que eu sou muito falante, não sei se vocês perceberam. Só você. Eu sou muito falante, então assim, às vezes a gente tá ali conversando e a pessoa tá falando alguma coisa da vida pessoal dela, mas contribui também pro meu profissional, né? Então eu penso que dessas conversas que a gente faz nos bastidores, traz muito crescimento. E eu acho que eu já estive por pouco tempo, quando eu era muito novinha, naquele lugar da rivalidade feminina tóxica, né? De você olhar e querer competir com todo mundo, achar que você tem que ser melhor do que todo mundo. E falar assim, ora, pô,
Eu não quero mais ser esse tipo de mulher. Eu quero ser a princesa que ajusta a coroa na cabeça das outras princesas. Mas é bem por aí. Porque o sucesso da Gabi não quer dizer Não diminui o teu. fracasso, não diminui o meu. O sucesso da Taine não diminui o meu. O sucesso das duas não vai... Quem tem luz própria não fica preocupado com a luz das outras pessoas, né? Exatamente. Então, eu penso que eu vou para todas as relações da mesma forma. Isso fala sobre mim. Eu vou de peito aberto, eu entrego para as pessoas da mesma forma que eu gostaria que elas me entregassem. Eu não tenho segredos. Qual que é o segredo? Não tem segredo. O segredo é não ter segredo. O segredo é continuar fazendo. Então, todas as pessoas que me pedem ajuda, eu ofereço o máximo de ajuda que está no meu alcance. Ou pelo menos um caminho, olha, isso aqui eu já não sei mais te ajudar, vai, fala com fulano, fala com essa pessoa aqui que talvez ela consiga ter o conhecimento para poder trazer para você. E escutar também dessas pessoas, né? A gente se colocar nessa energia de estar aberto, de enxergar as outras pessoas como alguém que não está competindo com você, já é um grande passo. Poxa, que isso? E já falamos de frases, né? Como diria Joel J. Pessoas precisam de pessoas. Não é só sobre não competir, poxa, o que essa pessoa pode acrescentar na minha vida? Na minha, das pessoas ao meu redor, acredito que muitas vezes você pode, sabendo como você trabalha. E uma crossline ali, uma líder da líder que sabe alguma coisa que você sabe, mas talvez não tenha facilidade para passar adiante, você traz para as suas líderes, você traz para os seus... Ouçam tal pessoa, essa pessoa tem a acrescentar. Isso é importante, a gente saber onde é que a gente se senta, quais as mesas às quais a gente se senta. E Taine e eu estamos já há um bom tempo nesse movimento e a gente prega muito isso aqui para nossa alcateia. Escolha o seu entorno, escolha as suas pessoas, escolha quais os temas que você vai conversar, discutir, alimentar. É importante, faz parte. Faz toda a diferença. Eu sempre me julguei. Consciente. Eu mais jovem, eu dizia que eu não era influenciável. Minha vida mudou desde o dia que eu falei, eu sou influenciável. Sim. Eu sou influenciável pra caramba. Por isso vou Todo mundo levantou, bora botar o cinto, exatamente. Entendeu? Porque fica mais bonito, por que não? Por que não pode ficar todo mundo bonito? Enfim. Gostei, vou fazer também. Admita, você é influenciável, graças a Deus, né? e escolha as pessoas que vão estar no teu entorno pra te influenciar. Positivamente. Eu acho que depois também que a gente torna mãe, a gente toma mais consciência disso. Espero que você também aí, Leoa, que é mãe, tenha tomado consciência disso. Mas eu falo muito isso pro meu mais velho. Esses tempos atrás eu tava com um amiguinho lá que eu não gosto, que eu já vi que não a flor que se cheire. E aí, por que eu não posso ir pra casa no domingo? Eu falei assim, porque você já passa o dia inteiro na escola com ele. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha, você viu aquela maçã que tava ali no pote com as outras maçãs? Essa daqui não tá boa. O que aconteceu com as outras? Aí, eu não vou comer as outras, tá feinha? Eu falei, então, você vai ficar com o seu amiguinho ali que só faz coisa feia, que só é punido toda hora e coisa assim. Ele começou a pensar, eu falei assim, então, meu filho, escolhe. Você vai querer ficar andando com ele ou você vai querer ficar andando com alguém que te faz você se sentir bem, que vai te levar para outro caminho? Isso que vai ter 9 anos, guri. Mas a gente tem que mostrar. Mas antes de mostrar, a gente tem que entender, né? Eu fui entender isso muito eu também. Pra frente, não vou dizer tarde, mas foi bem na frente. Eu enxerguei também pra frente. Eu gostava. Olha o ego novamente. Olha o ego novamente. A gente falou sobre isso ontem de uma forma não tão bonitinha, mas é isso. Durante muito tempo, eu convivia com as pessoas em que o meu salário era o maior. Porque me fazia bem. O meu ego... Entendeu? Eu ficava inflado ali porque eu podia mais financeiramente do que as outras pessoas. Eu convivia com pessoas em que a minha forma física e a minha parte estética mais desenvolvida. Era mais desenvolvida, eu tinha mais cuidado do que as outras pessoas. Então imagina, um bonito no meio do bonde feio fica mais bonito, né? Então eu gostava de estar naquele lugar. E eu entendi que se eu quisesse mudar, transformar a minha jornada, o caminho era exatamente o oposto disso. Eu tinha que ser a pessoa mais burra sentada na mesa. Sempre. Desculpem, eu falo assim... Escrachado. Não tem palavras assim mais bonitinhas para tornar, mas eu tinha que ser a pessoa mais burra da mesa, eu tinha que ser a pessoa... Eu busco, né, ser a pessoa menos desenvolvida, talvez a pessoa mais feia que tá ali naquele rolê. Em constante desenvolvimento, mas trocando de sala e de mesa constantemente. Exatamente. É isso. É aquele negócio de não ficar preso, né? Não, esses aqui são meus amigos pro resto da vida. Mas esses amigos seus só bebe, fuma, fala mal da vida dos outros. Fala mal da vida dos outros e você quer mudar de vida e continua saindo com eles. Pô!
Me ajuda a te ajudar, né, colega? Ontem não fomos pro rolê, fomos numa balada doida. Acabou às 11h30 da noite. Mas foi ótimo, foi lindo. Mas Ótimo. foi ali num ambiente controlado, uma outra proposta. E depois a gente veio pra cá, sentou aqui, teve um papo muito gostoso que rendeu Derrubou bastante. uma garrafa de vinho. É isso, a gente escolheu com a mesa, a gente queria sentar. Exatamente. Né? E eu tô muito feliz de você fazer parte dessa mesa, amiga. Eu tô muito Delícia, feliz e delícia, honrada delícia. pelo convite de vocês. Gostei muito desse nosso papo aqui. Espero que as leoas tenham gostado também. Gosto de me sentir parte um pouquinho dessa alcateia. É fantástico. É fantástico. Que delícia. Sobre estar aberto e sobre ter esse relacionamento com outras mulheres também, que são mulheres fortes, que são mulheres empreendedoras, mulheres que estão construindo algo na vida e não se sentir intimidada, não se sentir inferior. Eu acho que a gente, quando se abre para isso, se coloca nesse papel de vamos fazer disso aqui uma comunidade. As pessoas que não estão na mesma vibe podem até chegar, mas elas vão embora rápido da nossa vida. Né? Porque a gente consegue identificar, ela não está na mesma sintonia e ela acaba vibrando numa frequência diferente e indo embora. E essa sintonia que eu sinto por estar com vocês é grande. Para de ser só seja homem, engole esse show. Seja homem, Então, assim, desde o primeiro momento a gente teve um lance, né, de gostar, de sorriso, de abraço, ter um papo bom, de falar umas besteiras junto, né? E a gente continua o papo isso. vai de ciência, física quântica a, enfim. A gente a gente se encontra quase, é um encontro quase que anual em todas as convenções da Terra, né? Que é quando a gente consegue se ver, se fala ali, se segue pelo Instagram, cada uma vivendo o seu rolê, os seus desafios diários, com carinho, com respeito. Às vezes passa um tempão sem falar, daqui a pouco fala de novo, é como se tivesse encontrado antes. E eu gosto de gente assim, eu acho que gente assim é gente gostosa, né? Gente que tá de bem, entende que você também tem suas dificuldades e que você não precisa estar ali em cima o tempo todo. Soma no rolê, se não puder somar, não atrasa. Tá tudo bem. Ótimo. Gente, É fantástico. eu não acredito que a gente tá chegando ao final desse episódio. Me fez chorar. Não tava nada previsto. Calma, amiga, eu tenho um óleo essencial pra isso. O que estava previsto nesse episódio? Nada. A presença da Renata. Enfim. Mas, amiga, antes da gente encerrar, fala aqui pra nossa alcateia, fala pras nossas leoas, onde é que a gente te encontra? Me encontra no Instagram, @essencialmente.pt. Tô lá. Tá Feliz. todo dia. Todo dia, toda hora, tem muitos stories, tô sempre lá presente. Quer me Conteúdo encontrar? de Quer qualidade. saber da minha vida? Nem me pergunta. Vai lá no Instagram. É isso. Bom, vocês me encontram no Instagram, @GabiBXL, Gabi com Y. No TikTok deve estar lá também, mas enfim, tem muita coisa, não? Amiga, você? @Taine Macedo no Instagram. No TikTok estamos lá com o @SeLigaLeoa. Se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, vai lá no YouTube também, dá um biscoito ali pra gente, né? Você tá Não no custa YouTube, nada. vai no Spotify e você também encontra a gente no Instagram também com @SeLigaLeoa. Com certeza. É isso, nos vemos daqui 15 2 semanas, dias. 15 dias, na quarta-feira, 19 horas, para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!